Sem delongas, May, apresenta os nossos amados aí, por favor. Então, bom dia a todos, a todas que se esforçaram para conseguir chegar aqui. Vocês estão de parabéns, eu também. Luiz e Monique, Valdizan também, que ele ficou aí equilibrando aí, né, orquestrando tudo. Então, primeiramente, quero me apresentar. Eu sou May, meu nome completo é Linda Siok May Tio César Pestana. Aí eu resolvi usar May, que significa no indonésio, linda, mas usando May as pessoas não ficam assim perguntando muito por que meu nome é Linda, se é Linda Amar, se é Linda alguma coisa. Eu falo May e as pessoas aceitam, né? Então quem quiser pode me chamar de Linda, pode me chamar de May, pode me chamar do que quiser que eu atendo, tá? Então eu quero me apresentar, né? Eu sou cirurgiã dentista, teóloga, especialista em aconselhamento e psicologia pastoral, mestre em ciências das religiões e terapeuta comunitária integrativa. Então, eu sempre tive interesse em cuidar das pessoas integralmente, mesmo quando eu era dentista, que eu trabalhei 20 anos, e as pessoas gostavam de conversar comigo, né? Então, eu procurei me informar mais sobre como ouvir, como responder, como ajudar as pessoas, e daí a explicação para minha caminhada até agora, fazendo 60 anos de idade. Já estou entrando naquela fase que a gente passeia de graça, entra nos lugares de graça, estou super feliz com essa ideia, né? Se eu lembrar, né? Porque eu também ando esquecida. Então, como cientista das religiões, eu tenho visto que ao longo de toda a história de culturas, de religiosidades, espiritualidades, entre pessoas ateias, pessoas de fé, em toda parte, pessoas buscam respostas para suas questões existenciais mais profundas, que são de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu vim fazer aqui, para que serve a minha vida, por que os sofrimentos, por que tanta dor, por que tanto isso, aquilo. E por aí vai, né? Mas essas questões mal respondidas deixam um vazio muito profundo nas pessoas. E isso predispõe à depressão, ao suicídio, a tantas outras questões que são tratadas no Setembro Amarelo, né? Então, eu me considero de casa, né? Valdizan, você já falou que eu era a primeira, eu quase comecei esse programa junto com vocês, né? Eu já sou de casa, quando você chamar, eu venho, tá? Amém. Mas nós temos aqui um casal que tem uma agenda um pouquinho mais lotada, são pessoas admiráveis, exemplares na competência, na formação acadêmica, profissional, na vida, no caráter, e eu quero, assim, priorizar esse tempo para que eles possam falar, né? Então, eles são Luiz e Monique, são casados há 12 anos, têm um filho muito querido, que é o João, precioso, de 5 anos. Monique é teóloga, é pós-graduada em saúde mental e prevenção à dependência química. Ela cursou psicologia, embora não tenha concluído, é uma excelente amiga, irmã em Cristo, sempre, todas as conversas com ela são muito terapêuticas, e eu digo isso com experiência própria, né? Ela é uma excelente evangelizadora, com ampla experiência em mobilização social, cuja formação ela tem da FGV, né? E no Ministério de Cultura do Brasil. Ela é cristã há 26 anos. O Luiz Bernardo é teólogo, psicólogo, professor, especialista em psicologia clínica, é pós-graduado em saúde mental e prevenção à dependência química, e ele fez o mestrado nessa área e agora está terminando o doutorado em psicologia clínica da família. Ele é cristão há 21 anos e atualmente oferece atendimento psicológico na modalidade virtual e presencial
ele reside junto com a Monique, o filho, em Aracaju, Sergipe. Graças a Deus, estão no Nordeste. O Nordeste agradece pela essa presença tão querida. E eu super recomendo os dois, como profissionais, como cristãos, como amigos. E eles me ajudaram muito em momentos bem difíceis. Então, sem delongas, né? Eu levantei as questões, todo mundo quer saber um pouco mais sobre esses temas do Setembro Amarelo, e com essa apresentação breve, eu passo a palavra para a Monique e para o Luiz, e eu vou ficar aqui também, prestando atenção e aprendendo, e de vez em quando a gente pode, assim, meio que fazer perguntas, e claro, eles vão responder, né? E fazer alguns comentários, tá bom? Então, com a palavra, Monique e Luiz. Olá, bom dia, Lívia. Bom dia, Valdizan. Já estávamos conversando um pouquinho antes, mas oficialmente no programa. Inicialmente, queremos dizer, né, queremos agradecer muito, dizer que estamos muito felizes, né, muito contentes, né, e desde que recebemos o convite, estamos refletindo e estamos alegres em nos preparar para estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado pelo convite, participar aí, ter o primeiro contato com a Rádio TV. Nós já vimos alguma coisa, né, do trabalho que tem sido desenvolvido e estamos muito contentes, né, Monique, estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouco. Né? Sim, também agradeço o convite da Linda, né, estar pela primeira vez na Rádio TV junto com o Valdizan, então para nós é uma satisfação. E aí sobre esse tema, né, Setembro Amarelo, eu busquei pesquisar algumas coisas e eu gostaria de dizer que no dia 10 de setembro, né, foi criado pelo Centro de Valorização da Vida o Setembro Amarelo, que visa conscientizar a população brasileira a respeito do suicídio, né, que já é um problema de saúde pública no Brasil. Então, eu vi que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. E isso significa que, em um ano, mais de 800 mil pessoas vão morrer dessa forma, né? E os especialistas identificaram que os transtornos mentais, eles são as causas ou as tentativas do suicídio, e se destacam 4, né? A primeira é a depressão, a segunda é a ansiedade, a terceira é a dependência química e a quarta está a esquizofrenia, né? Aqui no Brasil, a revista Veja, em 2019, em julho do ano passado, né, publicou o resultado de uma pesquisa que aponta que 86% dos brasileiros já têm algum tipo de transtorno mental. E a ansiedade, ela atinge 260 milhões de pessoas no mundo. E no Brasil, cerca de 9,3% da população tem ansiedade. Então, é o maior, né, em questão da ansiedade no mundo. E a Organização Mundial de Saúde aponta que no Brasil, né, 37% dos brasileiros já sofreram de algum tipo de depressão simples, e 59% de ansiedade e 63% de ansiedade. E tudo isso é o caminho, né, que leva a pessoa para o suicídio. Pois bem, né? E para falar de saúde mental, né, eu e Monique queremos enfatizar a prevenção e também promoção em saúde mental, né? 2 aspectos para combater todas essas dificuldades, né, de saúde mental que a Monique apontou, e esses graves índices aí indicam quanto ao risco do suicídio. Então, prevenção no sentido de tentar minimizar os riscos, então negativar a ocorrência de
comportamentos e fenômenos que colaboram para esse problema, e a promoção no sentido de desenvolver, criar, acrescentar ações que sejam protetivas, né? Então, nós, né, Monique, temos conversado e entendido a prevenção e promoção da saúde mental muito mais do que apenas medidas a serem tomadas para evitar uma doença, né, de prevenção, mas muito mais como um estilo de vida. A prevenção como um estilo de vida, pois todas as medidas que se tomam para prevenir qualquer outro tipo de doença, doenças crônicas como problemas cardíacos, câncer, diabetes, já são de fato também algo protetivo em relação aos agravos em saúde mental, né? Então, a promoção da saúde mental nós entendemos como uma decisão adulta, né? Uma decisão de cada indivíduo adulto, e enfatizamos, né, queremos enfatizar ao longo da nossa fala algumas atitudes, algumas tomadas de postura e de decisão que vão além do julgar entre comportamentos certos e errados, né, de culpabilizar pessoas acometidas por algum transtorno mental ou vitimizá-las, né, como se elas não mantivessem autonomia também de promover a sua própria saúde, especificamente saúde mental, né? Então, acreditamos que o próprio desenvolvimento saudável da pessoa, na sua própria história de vida e nas próprias fases desenvolvimentais próprias do indivíduo, a partir da fase adulta, né, em especial, queremos enfatizar isso, é um fator, né, de proteção para agravos em saúde mental, o próprio desenvolvimento saudável, né? E para definir prevenção, né, Monique? Sim, e como vimos, né, através dessas estatísticas, né, no Brasil, onde 86%, né, dos brasileiros já desenvolveram algum tipo, né, de transtorno mental, aí para definir isso, essa prevenção, temos que ter na mente que ela existe em 3 níveis, né? E ela acontece em 3 níveis. Nível da prevenção primária, prevenção secundária e a terciária. E este é um conceito que se adapta, que se aplica a todas as áreas da vida humana. Por exemplo, em acidentes, doenças, violências, né? E especificamente dentro do conceito da saúde mental, o nível primário é a prevenção. Essa prevenção deve ser praticada quando uma pessoa ainda não teve nenhuma experiência de algum tipo de transtorno mental. Um exemplo, ela ainda não aconteceu de ela sofrer uma depressão simples, chegar a desenvolver um transtorno de ansiedade, pânico, um abuso de álcool ou outras drogas, né? E essa prevenção se dá promovendo a saúde mental, em geral, né? Promovendo a saúde em geral, em todos os aspectos que eu vejo que pode ser biopsicossocial e também espiritual. Com detalhes, né, pensando essa dimensão biopsicossocial que a Monique mencionou, para atitudes de prevenção em saúde mental, né, por exemplo, alguns aspectos biológicos, né, físicos do ser humano que podem ser prevenidos, são através de medidas práticas, né, de manter hábitos saudáveis, desde a alimentação, né, procurar alimentos saudáveis, quantidades também adequadas, práticas de exercícios, prezar por ter um bom tempo de sono, né, evitar uma vida muito corrida, não se sobrecarregar de atividades, né, laborais, né, trabalho, né, e coisas nesse sentido. Então, todas as medidas de saúde física, né, nesse aspecto biológico, são fatores que vão colaborar para o desenvolvimento da saúde mental em geral, né? Pensando no aspecto psicológico,
a própria busca da pessoa por mais informações, conhecimentos, está sempre aprendendo novas habilidades, desenvolvendo suas competências, aprendendo novas profissões, né, explorando outros campos. Esse desenvolvimento intelectual, cognitivo e também emocional é um fator protetivo, né? No aspecto social, né, há que se ter em mente sempre relacionamentos saudáveis, né? Eu costumo usar, às vezes, como exemplo para algumas pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos, que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, teve níveis diferentes de relacionamento com as pessoas. Ele sempre teve um relacionamento mais íntimo, mais pessoal, com um ou dois indivíduos, talvez com um especial, como era o apóstolo João, mas sempre tinha ali por perto dele algumas ocasiões que outros não estavam, que era Pedro, né, o próprio irmão de João, Tiago, estavam por ali, mas num nível um pouquinho mais distante e tal, mas eram amigos dele, os 12 apóstolos, né, os outros 9 aí em questão. Num outro nível, ele tinha colegas também, né, colegas como talvez os 70 que ele enviou em missões, né, 70, 72, né, aquelas duplas para aquelas incursões lá pela Palestina, né, e quando ele ressuscitou, ele aparece para 500, então ele tinha conhecidos também, né, fora as multidões que reconheciam ele. Então, ou seja, o próprio Senhor tinha níveis diferentes de relacionamento. Então, no aspecto social, a pessoa também conserva a sua saúde mantendo níveis diferentes. Você não é obrigado a ser amigo, todo mundo se conhece. Não é obrigado a ter intimidade com qualquer um, né? Ou você não é apenas colega com quem você escolhe se casar, né? Então, ou seja, a diferenciação desses níveis são bastante saudáveis. Então, esse aspecto biopsicossocial tem sido abordado em vários campos da saúde, né, para qualquer área, e acrescentado o aspecto espiritual, muito comum, né, principalmente em vários tratamentos, né, principalmente nas dependências de substâncias, né, tem se considerado a dimensão biopsicossocial e espiritual, como a Linda bem comentou logo no início, né, ser um aspecto inerente da natureza humana, né, a espiritualidade, independente de religiosidade. Então, consideramos uma pessoa espiritual a pessoa que preza pelo desenvolvimento dos aspectos da alma humana, né, os aspectos não visíveis, mas que enriquecem a existência humana em busca de respostas, né, ou no desenvolvimento delas, ou na segurança de que eu estou seguro quanto a isso, ou eu tenho prazer em me desenvolver nessa área, não tenho todas as respostas, mas ela promove o seu desenvolvimento também nesse aspecto espiritual, né? Então, por isso que enfatizamos, a Monique mencionou a prevenção em todas as dimensões humanas, biopsicossocial e espiritual, ser também um aspecto que contribui para a prevenção de agravos em saúde mental, né? E para lembrar bem isso, né, a Monique tem... Sim, nós escolhemos um versículo... Não, parei. Sim. Olha só, eu não quero deixar vocês falando aí como se fosse um rádio ligado, quero que vocês descansem um pouquinho também, claro. Então, olha só, gostei muito das dicas, né, de tudo que vocês falaram aí, tecnicamente, do que foi explicado, ótimo. Muito bom, mas vamos devagar, né? Porque eu quero me aproveitar do máximo de vocês aqui, né? Porque vocês têm muita coisa aí para, né, May? Não pode, de repente salta tudo aí, não. Calma. O áudio dela, acho que o fone dela tá cortado, acho que ela não tá podendo falar. O fone da May? Tá ok, May, agora? Olá, com certeza, a gente tem que aproveitar muito a presença desses dois. Verdade. Então, olha só, a May, o Luiz e a Monique abordaram coisas aí que são de extrema importância para nós. Agora, é verdade que algumas coisas a gente tem que trocar em miúdos e talvez nem dê para fazer no programa. E eu já quero fazer uma propaganda aqui, se eles me permitem, né? É possível vocês atenderem, assim, se algum irmão tiver interesse de receber alguma orientação, alguma ajuda pelo WhatsApp, ou tem outro meio, como é que vocês fazem para gerar essa possibilidade, se é possível, né? Sim, com certeza, assim, nós mantemos contatos, né, do WhatsApp, as redes sociais, né, mantemos aí a maneira, eu mantenho um site também,
Se haver interesse, podemos, né, deixar os contatos com detalhes aí, eu posso enviar arquivos que tem todos os contatos. Eu até pensei, vou dizer que, concluindo no fim disso, trazer dicas de como as pessoas podem buscar ajuda nessas áreas. Sim. Especialmente, eu pensei em enfatizar a ajuda através do serviço público, né? Lembrando que o SUS faz 30 anos, né? Acho que esse mês também, né? São 30 anos de SUS e a maioria das pessoas, acho que interessa buscar a ajuda, o apoio por esse meio, e também quanto mais for difundido, quanto mais pessoas que estão nos ouvindo hoje também difundirem informações de como buscar essa ajuda através do serviço público, eu penso que é uma grande ajuda para as pessoas em geral, né? Essa campanha visa atingir o maior número de pessoas, né? Sim, sim. Inclusive, Luiz, se vocês quiserem, a May quer falar uma coisa. Pode falar, May. Conclui. Eu queria só enfatizar que muitas pessoas recorrem ao auxílio profissional e fazem muito bem. Há momentos na vida da gente em que, além do cuidado assim, de quem tem espiritualidade na comunidade religiosa a qual pertence, ou nas práticas, né, meditativas e tal, além dos cuidados físicos com alimentação e atividade física e mental, com várias atividades que a gente propõe, pessoas muitas vezes não conseguem sair de suas espirais patológicas, os seus transtornos mentais, né, e precisam de ajuda especializada. Mas eu gostaria de pontuar que nessa busca há pessoas assim que ficam em tratamentos por anos e anos, vamos dizer, desenvolvendo às vezes uma dependência ao profissional, né? Então a pessoa assim desfruta do atendimento, mas também acaba quase que se tornando assim dependente do profissional. Então a pessoa, tudo que vai fazer, ela pergunta, ela carece do reforço positivo e assim, isso de uma certa forma interfere na autonomia e na independência da pessoa, né? Então, o que eu gostaria de reforçar por experiência própria é que quando eu precisei de ajuda profissional, eu busquei na alopatia, na homeopatia, e quando eu busquei, escolhi a dedo, né, o Luiz e a Monique, no meu caso, foram 4 sessões, e eu fiquei muito bem, sabe? Então, eu queria só reforçar que a ajuda especializada que eu recebi do Luiz e também da Monique foi uma ajuda assim de 4 meses, num momento assim crítico. E eu, assim, é a minha experiência, né? Cada um tem a sua, cada um tem sua história. E eu tenho bem clara na minha mente de como que foi essa ajuda. Eu tive encontros, ele me ouviu, o Luiz me ouviu por Skype, né? Ele fez atendimento online, me ouviu, me ajudou a pensar, me orientou, mas eu me senti fortalecida. E a gente não fica conversando sempre, né, Luiz? Ele até sente, né? Porque eu sou uma pessoa tão assim agradável, mas eu não fico falando com ele. E ele e a Monique também, apesar de a gente ser bem amigo, né? Com a Monique eu falo mais. Mas então eu só queria reforçar isso, que Luiz tem esse diferencial. Ele realmente nos ajuda a organizar as ideias em momentos bem difíceis, mas ele liberta, sabe? A pessoa não fica assim, ai, Luiz é o meu pai espiritual e tudo que eu faço, ai, ele é tão lindo, tão querido. Não. Eu falei isso agora de manhã, May.
Então, não, ele ajuda, ele fortalece, ele estimula a autonomia e independência e a pessoa segue pelas próprias pernas. E então eu queria reforçar isso, né? Que ele faz atendimento online, ele faz atendimento presencial, mas ele não estabelece relações de dependência, que eu acho que é um diferencial, né? E a Monique é uma amigona, uma irmãzona muito espiritual. Ela é mais nova do que eu, embora não pareça, né? Parece que eu tenho assim 25 anos, é verdade, e ela parece que tem 26, mas eu sou mais velha que ela, mas ela me ajuda muito com textos bíblicos, com reflexões, com essa amizade autêntica, sem bajulação, sem manipulação, sem ficar querendo, sabe, elogiar para ganhar alguma coisa, nada. É uma troca muito autêntica, sincera, verdadeira. Então, eu aprecio muito pessoas profissionais e amigos e irmãos desse jeito. Só queria pontuar, né? Desculpa o tempo. Obrigado pela referência. Obrigado pela boa recomendação. Muito obrigado, Linda. Por gentileza sua. Nada, gente. Mas a próxima consulta você vai fazer um descontinho para mim, né, Luiz? Então, código de ética não me permite, sabe? Algumas e a gente conversa em particular depois. Eu pago em tapioca. Eu sou boa em tapioca. Também passou 2 anos na Paraíba, não foi, meio estudando? Passei. Então, a tapioca fez parte, com certeza, não tem dúvida. Luiz, eu estava falando antes sobre o site. Eu gostaria de ver o site de vocês e também, se você me permite, eu poderia colocar aqui na tela para que os irmãos pudessem também dar uma olhada, para quem está assistindo já ter uma impressão, né, e já ir correr atrás também, né, porque deve ser um canal de aproximação, não é isso? Sim, claro. Eu não sei se... Bom, eu mando o link, você abre a página, é isso? Me diga aí como é que, se não for tão difícil, eu digito direto aqui no navegador. Que eu acho que pelo chat aqui, né? Eu mando aqui, você... Deixa eu ver se eu consigo copiar por o chat. Acho que é dessa forma aqui, né? Você recebeu aí no chat da conversa? Sim, apareceu aqui. Ok. Esse é o site, lá, bom, tem informações sobre a minha própria pessoa, na trajetória profissional, vídeos ilustrativos, eu falo um pouco da experiência mais recente em pesquisa, que eu gosto de enfatizar, também tem muito a ver com o aspecto de prevenção no desenvolvimento no geral, mas voltado especificamente para a parentalidade, né, tanto na infância como na adolescência. E eu procuro estar sempre escrevendo textos em alguns assuntos diversos de família, em várias fases do ciclo de desenvolvimento da família, estão lá à disposição. Alguma coisa geral sobre psicologia também, então tem cerca de uns 18 textos lá. Fiquem à vontade para conhecer e entrar em contato para a gente continuar conversando, né, em particular, como depois eu vou continuar conversando com a Linda, agradecendo mais ela, por tanta coisa boa que ela fala da gente, e a gente às vezes nem enxerga isso. Olha só, coloquei o site aqui de vocês, está muito bonito o site, leve, né? Obrigado. Ser, né? Bem estruturadinho. Aqui você encontra, olha, você que está acompanhando o programa e gostaria de ter um contato aí com o Luiz, olha só, aqui no site você encontra tudo, né? Aqui tem o WhatsApp, tem e-mail, né? Tem um videozinho pra gente olhar, não é, Luiz? Aqui, deixa eu clicar aqui no videozinho, tem um vídeo que traz informações aqui muito legais, que lhe convida, né, inclusive, para estar se aproximando dessa necessidade humana, que é desse cuidado, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Olha, faz o seguinte, né? Se você não conseguir aí pegar os dados, eu vou colocar depois o link do site do nosso amado Luiz e da Monique, publicar ele aqui para você poder ter acesso, né? Tudo que é possível explorar desses irmãos, você vai poder fazer ali tranquilamente. Agora não vai na conversa da MEI de pedir de graça não, que pode ser que eles não gostem muito, né?
Mas o Código de Ética também coloca que o psicólogo deve trabalhar dentro da realidade social também, né? Então tá protegido, graças a Deus. Tá, Alguém tem que cuidar desse pessoal, né? Só não posso aceitar tapioca. Eu gosto muito de tapioca, né? Eu como tapioca desde quando eu morava em Peruíbe, lá no litoral de São Paulo, eu já comia muita tapioca. Aqui, então, no Nordeste, todo dia. Mas só não aceito tapioca porque o Código de Ética me proíbe de aceitar espécie. Mas trabalhamos dentro da realidade social, né? E é como todos nós vivemos, né? Devemos colocar com sinceridade até onde nós podemos, o que não podemos, né? E o nosso maior compromisso é com a saúde, né? O desenvolvimento das pessoas. A própria prática, se não fosse prazerosa, eu não escolheria a profissão. Então, sempre há possibilidades de trabalhar com valores diferentes do que eu divulgo, né? Eu divulgo, não tenho página com valores lá e tal, porque também é um compromisso meu valorizar a profissão dos meus colegas, né? Eu não posso cometer o que eu acredito que alguns colegas fazem, de divulgar valores abaixo daquilo que é estipulado até, não como obrigatoriedade, né? Não é aquela questão de honorários obrigatórios, né? De algumas categorias têm, mas eu não acredito que é interessante, nem é ético, né? Divulgar o valor abaixo do que é a média, como até promoção do próprio serviço. Não é por isso que a pessoa deve me procurar, né? De forma alguma. E ela escolhe quem ela também puder. Eu até planejei, a ideia minha, eu falei, né, era falar os caminhos pelo serviço público, né? Porque quem puder, procura a gente, coisa e tal, mas o serviço público também sempre é um apoio, independente de também você contar com serviços particulares. E o serviço público brasileiro, ele é fantástico, está comemorando 30 anos, a gente tem que comemorar muito isso, fortalecê-lo através da divulgação de como ele funciona, porque foge do entendimento de muitos aí. Ok? Diga, Lira. Um outro detalhe, né, que eu acho que é importante no Luiz e na Monique é a questão da conciliação de uma fé assim bem séria, bem profunda, baseada numa teologia bem estudada, né? Então, Luiz e Monique têm formação em seminário teológico, Luiz lá do Sul, Monique lá do Centro-Oeste, e ela fez a covalidação, né? Ela tem o bacharelado em teologia, e Luiz é um excelente pregador, estudioso da palavra, e ele faz, então, esse trabalho conciliando fundamentos da teologia, da fé cristã, com a psicologia de uma forma séria, né? Quando eu fiz especialização em psicologia e aconselhamento pastoral, eu tive a oportunidade de ter aulas com pessoas da teologia, pessoas da psicologia, né? Então, eu acho que é bem interessante porque Luiz é um psicólogo ético que não vai ficar, vamos dizer, promovendo o proselitismo com os seus clientes, mas ele tem os valores cristãos bem fundamentados nos estudos, na prática de uma teologia bem séria, bem profunda nas escrituras sagradas, né? Amém, amém. Eu coloquei aí, Luiz, vocês estão vendo, eu coloquei aí o link, né? O link do site. Aí coloquei bem grandão, né? Que é para todo mundo ver mesmo e copiar e usar, né, dessa ferramenta, desse recurso para aproximar dos irmãos, poder estar desenvolvendo ainda mais a sua fé fundamentada, porque, como a May falou, eu não ia nem falar, mas tu falou aí da questão dessa fé bem fundamentada, e também é falar sobre quebra de preconceito. Nós temos uma ideia religiosa das pessoas dizerem assim, tu não tem que procurar profissional, tu é de Deus, vai orar, coloca a mão no seu, o Senhor vai te curar, vai te libertar. Então, essa ideia burra, né, quer dizer assim, essa é a teologia burra, né? Isso não existe. Se Deus colocou pessoas, né, capacitadas, profissionais, para cuidar da gente hoje de uma forma muito melhor, por que a gente vai andar passando óleo na perna, passando óleo na cabeça? Essa questão do óleo era um recurso da época, gente. Entende? Era o recurso da época. Nós não tinha aquilo lá. Se o Luiz estivesse lá naquele tempo, Jesus tinha chamado ele para o time também para ajudar as pessoas. Amém. Mas Jesus não chamou naquele tempo, não é, Luiz? Mas chamou agora.
Esse É porque aqui. agora que era o período. Então, é também falar, meus amados, de quebra de preconceito. Eu tenho um testemunho aqui de Cláudia me falou esses dias, né? Interessante como a irmã se libertou, porque para ela era até pecado se ela fosse um médico, um profissional pedir ajuda, né? Então era até pecado, mas aí conversando, ela se libertou, procurou um profissional, tomou um remédio e sarou, entende? Então, essas coisas também que a gente, quando a gente vem para cá, a gente tem também que ter essa questão, além de quebrar as barreiras que eu já promovi aqui outro dia, né, as barreiras que nos separam, a gente quebrar também esses preconceitos, né, que aclausula as pessoas, né, mantém elas refém de uma religião que, na verdade, não contribui para nada, nem sequer aproxima de Deus, pelo contrário, distancia. E eu sou um crítico, né, nessa questão de teologia burra, né? Bom, eu usei até uma palavra meio chula, mas vamos em frente. Olha só, o Luiz e Monique aqui para vocês, né? Aquele rapazinho que está de cabeça branca lá no Rio de Janeiro, chamado Marco Aurélio, que vocês, não sei se vocês conhecem. Olha, se você não conhece o Marco Aurélio, precisa conhecer. Ele é um terapeuta fantástico. Marco Aurélio, um das pessoas que nos hospedou durante essa viagem de mudança. Uma pessoa fantástica, que nos acolheu muito bem. Não vou nem dizer onde ele mora para todo mundo não ir lá também, né? Ali no Rio de Janeiro, no meio do caminho ali, muito bom estar lá com ele. Eu quero até aproveitar para fazer uma queixa, né? O Marco Aurélio que está me devendo uma visita aqui, né? E eu tô cercando ele, já mandei recado no WhatsApp dele, mas parece que ele trocou de celular para não sei por quê. Marco Aurélio, seja bem-vindo aqui no programa, tá bom, meu irmão? Estou lhe esperando aqui para a gente trocar umas ideias boas, né? Abraço, Marco Aurélio e Márcia, muito queridos, um prazer ter vocês aqui. Amém, graças a Deus. Bom, deixa eu voltar agora a palavra que a May falou da questão da teologia e o Luiz ia falando. Eu quero deixar o Luiz continuar falando com a Monique sobre esse ponto, tá bom? Eu ia dizer que nós separamos um versículo de um texto bíblico, né, para a gente fixar bem essa analogia, né, da saúde mental com esse estilo de vida, especialmente espiritual, né, que a gente vive, que é da prevenção primária, que é quando a pessoa ainda não teve, né, nenhum episódio aí de experiência de transtorno mental. Então, fazendo essa analogia bíblica, a gente pode ver um pouco em 1 Coríntios, né, 10, 12. Né, escolhemos esse versículo. Bom, talvez por costume, né? Então, vamos manter. Eu leio, né? O homem lê, então. É o versículo que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, né, em que diz, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, queremos, assim, usar esse versículo como uma ilustração para fixar essa mensagem de prevenção primária, né? Então, aquele que acredita que está bem, saudável, ok, mas se os índices que a Monique apresentou mostram que 86% da população brasileira tem ou depressão ou ansiedade, talvez você já está desenvolvendo um problema e não sabe. Você insiste em dizer que está bem, mas não está. Talvez o humor constante, depressivo ou as reações ansiosas já indicam a necessidade de alguma intervenção, tratamento, alguma coisa. Então, assim, já passou por episódios, mas não admitiu, ninguém indicou, problemas já estão acontecendo. A estatística mostra que é muito provável que vai acontecer. Então, esta mensagem, né, com base nesse versículo para ilustrar, que é justamente o momento em que Paulo está fazendo um alerta para as pessoas da cidade de Corinto em relação à prevenção da sua condição espiritual, prevenção de uma vida espiritual saudável. É bem análogo, bem semelhante mesmo, ele dá uma série de medidas aí nos versículos do que fazer sobre evitar idolatrias, imoralidades, né, murmurações. Então tem medidas ali específicas de prevenção da espiritualidade, nós queremos comparar com a possibilidade de se fazer prevenção em saúde mental. Não tenha em mente isso. Aquele que julga que está bem, ok, né? Mas cuidado,
cuidado para que não caia, tenha um estilo de vida preventivo, né? Mais do que medidas para evitar uma ocorrência, esse estilo de vida vai lhe conduzir nesse sentido. Porque senão, né, acontecendo, também não quer dizer que seria de todo ruim, né? É preciso entrar em outro nível de prevenção. E aí é o que nós chamamos da prevenção secundária, que em saúde mental é quando a pessoa já viveu alguma experiência de transtorno mental, né? Ela já teve algum episódio de depressão simples, né? Ela já teve algum transtorno de ansiedade, já abusou de problemas com álcool e outras drogas, medicamentos, já teve um episódio de surto psicótico, pânico, né? Mas a partir daí é possível se planejar um estilo de vida para a prevenção de uma recaída. Ok, e aí a prevenção da recaída, né? Só um momento, por favor. Faça favor, João, fecha a porta da cozinha. A prevenção da recaída como eu disse, assim, não que seja tão ruim, porque sabemos, tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Então, a pessoa que já passou por uma situação, ela também tem a oportunidade de aprender, né, de entender com detalhes o que foi que levou ela a isso. Então, recorrendo a uma ajuda, ela pode perceber qual área da vida ela talvez tenha negligenciado, ou o próprio contexto, que também não depende muito apenas do indivíduo, claro, colocou desafios que não foram possíveis superar por algum momento. Então, ter um episódio também não indica falha, né? Não indica um problema, uma tragédia, um problema pessoal. Isso não é muito diferente, não, né? 86% das pessoas terão alguma coisa. E pode até fortalecer no entendimento de prevenção da recaída, né? Até mais do que antes de ocorrer. Você pode direcionar a sua vida a ser saudável até com muito mais clareza, com muito mais segurança. Isso é o que pressupõe qualquer plano de prevenção de recaída. Isso não significa também prevenir para que nunca mais aconteça. Sim, esse é o objetivo, né? Mas o nunca mais que aconteça não é nem provável, né? Você pode até enfrentar novos desafios, novos momentos de crise, mas a ideia é evitar que aconteça com muita frequência, que o espaço entre uma crise e outra seja o quanto maior possível. E isso já será um ganho quando já passamos por alguma situação de sofrimento mental, né? Quanto menos tiver, quanto mais espaço entre as crises, será excelente. Até porque, se não tomar essa devida providência, né, aí sim pode instaurar um outro nível. Mas a Monique, antes disso, também selecionou um trecho bíblico para fixar esse conceito de prevenção secundária, né? Então, eu escolhi o Efésios 4:28, né, que vai falar essa analogia, vai trazer essa analogia, né, da vida para a nossa vida espiritual, né? Ok. Monique quer que eu leia, mas vou ler na sua Bíblia, viu, que é cor-de-rosa, viu? O homem tem que ler, tá bom? Eu disse que ela que poderia ler. Mas, ou seja, só para sintetizar, né, inteiramente, principalmente as pessoas que conhecem bem textos bíblicos, são discípulos de Jesus Cristo, contextualizarem esse conceito de prevenção secundária em sua vida também espiritual e de saúde mental. Nesse trecho, Paulo escreve, né, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, pessoas que anteriormente já tiveram comportamentos, no caso do contexto bíblico, né, que contradizem o ensinamento da Bíblia, parem de fazer. Façam agora o contrário do que faziam antes. Então, a prevenção secundária, agora trazendo para o campo de saúde mental, é nesse sentido. Né? Se identificamos quais foram os riscos que nos colocamos, quais são as nossas áreas vulneráveis, então vamos viver, trabalhar, fazer planos específicos para o contrário disso. Né? Então, manter aquelas mesmas atitudes, né? Aquele mesmo estilo de vida de promoção da saúde, como falamos na prevenção primária, então retoma-se aqueles hábitos de boa alimentação, né, aquela visão biopsicossocial, né, de desenvolvimento, com atenção especial para a área que você teve de maior dificuldade.
Então, basicamente, nós temos que resumir assim, a ideia de prevenção secundária com essa analogia espiritual também, né? Porque o objetivo de fazer essa prevenção secundária é que as ocorrências não sejam tão frequentes, né? Para que não se torne um problema crônico, né? Porque se tornar um problema crônico, aí vai ter que fazer, né, a prevenção terciária, que é o último nível, né? Que tem como objetivo a reabilitação da pessoa para ela voltar ao convívio da sociedade, né? E isso vai exigir muito que ela reconheça essa decisão e conte com a ajuda dos outros, né? Vai exigir que ela esteja enganjada, né? Para que ela tenha sempre, né, participando ali de um tratamento contínuo. É uma forma, assim, semelhante à prevenção primária, secundária, de continuar tendo atitudes de promoção da saúde em todas as áreas, né, e de todas as maneiras, como já comentamos antes, mas a pessoa, ela precisa, num momento de lucidez, quando o problema já é crônico, mas todos têm um momento, né, de equilíbrio, reconhecer, tem que admitir, né, tratamento medicamentoso, psicoterápico, participação em grupos de apoio, um plano, a ideia é um plano contínuo de medidas específicas de tratamento, né? Então, ela volta a conviver, ela tem total condição de voltar a conviver em sociedade, família, produzir, trabalhar, não importa o transtorno, né? Todos têm uma capacidade de ter uma vida útil, porém, ela deve ter em mente isso, né, que ela sempre precisa estar engajada em algum tratamento. Em alguns momentos da vida, principalmente transições do ciclo de vida, da família, momentos mais críticos, provavelmente vai voltar a precisar de uma ajuda profissional para reelaborar esse plano, reajustar, porque a idade vem, as pessoas ao redor morrem, outros nascem, alguns se casam e alguém sofre acidentes, muda o contexto, e esse plano precisa ser reavaliado, né, para que ela tenha o suporte e manter uma vida útil, que é possível. Então, mesmo quando se chega a situações de ter doenças crônicas ou problemas de saúde mental crônico, também não quer dizer que você perdeu autonomia ou é culpabilizado pela condição. Tem que assumir responsabilidade, ok, porém também, e essa responsabilidade inclui admitir a ajuda de outros, e contando com a ajuda de outros e serviços e pessoas, ela é possível restabelecer um equilíbrio saudável e continuar o seu desenvolvimento, não importa a fase. E para fixar, né, essa parte aí desse último tratamento da prevenção terciária, eu escolhi o texto, né, de Atos 2:38, que é quando Pedro, né, ele faz o discurso ali para os israelitas e para depois do Pentecostes, ali no Pentecostes, né, depois da vinda, da descida ali do Espírito Santo. Nesse discurso, para quem conhece, né, e segue a Jesus, conhece as Escrituras nesse sentido, é um primeiro, né, importante discurso em que anuncia Jesus como Salvador e os ouvintes se convencem de que 50 dias antes foram eles que condenaram Jesus, eles que foram lá e apontaram, crucificam, né? Então, qual é a analogia que queremos fazer? As pessoas caem em si, né, admitem que estão numa condição contrária ao que elas acreditavam, que elas eram do povo de Deus, estavam obedecendo a Deus, até mesmo quando pediram pela crucificação de Jesus, mas aí elas concluem que não, né? Mandaram para a cruz o Filho de Deus. E aí Paulo, nesse versículo 38 que a Monique citou, as pessoas concluem, ficam tristes, né, profundamente tristes, né, e perguntam, o que a gente faz agora? Então, numa tomada de consciência, você admite, preciso de ajuda, e vai pedir para os outros, o que eu faço? Aceita um programa, aceita uma proposta de tratamento, né? E aí o Paulo responde, arrependam-se, e cada um de vocês, né, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, que é a solução para a vida espiritual, né, de cada pessoa. Nesse sentido,
né, o que fazer num nível em que instaurou lá a doença, né, constatou-se que tem um problema crônico de saúde mental? Olha, admita que nessa direção não dá para continuar. Volte 180 graus aí nas suas ações de vida para promover a saúde. Né? Não dá para continuar naquele ritmo. Né? Imaginem alguns transtornos, né, de comportamento, abusos de substância principalmente, que gera uma dependência química. Tem que admitir. Não dá para brindar mais com a taça de vinho no casamento da filha, não, né? Tem que realmente, né, voltar, estar engajado sempre em alguma espécie de tratamento. Né, Linda? Eu quero destacar que me chamou a atenção na fala de Monique e Luiz a importância de cada um fazer uma autoavaliação, um autorreconhecimento da sua situação, né? Quando uma pessoa não consegue se enxergar, ela está correndo risco de fazer coisas absurdas e nem perceber, né? Ou de estar sofrendo. Então, eu gostei dessa ideia, porque tem gente que pensa que a autoestima é a pessoa se achar maravilhosa o tempo todo. Não, autoestima é você olhar para si e falar, olha, isso aqui não é muito bom em mim, eu não consigo fazer isso aqui, mas tudo bem, eu sou assim e vamos ver o que dá para ser feito do jeito que eu sou, né? Talvez até aprender algumas competências, né, que eu quero melhorar na minha vida, mas essa clareza em se enxergar, essa sobriedade é super importante. Por isso que a ajuda especializada não consiste reducionisticamente numa pessoa que fica, vai lá, você consegue, você é maravilhosa, né? Você é tudo. Não, é alguém que ajuda você a se enxergar e lidar com a realidade com sobriedade, né? E então eu gostei assim bastante, queria pontuar essa ideia assim que eu achei bem interessante, né? E na medida em que a pessoa perceber que está falhando, que está precisando buscar ajuda, né? E essa ajuda vai vir para que a pessoa consiga se enxergar, consiga desenvolver estratégias. Eu vejo que no corre-corre da nossa vida, muitas vezes a gente atropela. Tem vontade de chorar, mas engole o choro. Tem vontade de gritar, mas não grita. Aí, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso cumprir esse compromisso e vai deixando de lado as emoções, os pensamentos, o sono, a atividade física, a alimentação saudável para cumprir, até realizar os sonhos. Só que essa pessoa vai adoecendo. Então, não é que a pessoa tem que ficar numa rede o dia inteiro pensando na vida, quem eu sou, o que eu gosto, né? Mas de vez em quando precisa parar. Né? É como usar o computador. Tem muita coisa para fazer, mas a cada 1 hora tem que parar 10 minutos. Senão estraga os olhos, cansa a mente, depois não dorme à noite. É muita informação. Então, se a gente quer ir longe, precisa saber parar para pensar, para descansar, para comer, para dormir, para ver o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo. Queria só compartilhar uma coisa que está acontecendo comigo. Eu percebo que eu estou esquecendo mais do que quando eu tinha 20 anos. Eu, com 20 anos, nossa, era uma mente assim, né? E aí, agora eu esqueço onde é que eu pus a chave, o que eu ia comprar mesmo? Eu vim aqui. Então, isso sempre acontece com todo mundo. Mas comigo eu percebo que está um pouquinho mais, sabe? Aí eu fui olhar o que fazer com isso, né? Claro que é um envelhecimento mesmo. Mas como o cérebro é plástico, dá para desenvolver ramificações nos neurônios para a gente não ficar assim, sabe, no mar do vazio do esquecimento. Então, as dicas são, já que você está desse jeito, joga uns jogos, escreve num papel a sua lista de compras para não chegar no mercado e ficar, né, procurando em algum lugar na sua cabeça o que você ia comprar. E aí você passa menos estresse e fica menos triste com a sua situação, com a realidade,
né? Eu não consigo mais fazer certas coisas que eu fazia tão bem com 20 anos. Meu corpo, minha flexibilidade não é tão boa. Então, precisa reconhecer isso, aceitar e ver o que dá para ser feito, né? Então, eu acho que isso vai dar saúde mental e emocional e física e com essas dicas, né, que Luiz e Monique deram, dá para a gente ir um pouco mais longe de uma forma saudável, mesmo que seja buscando ajuda especializada, com pessoas especializadas ou amigos ou da comunidade de fé ou com medicação, né? Então é isso. Amém. May, eu gostaria de pedir para vocês, né, que eu sei que a gente poderia ter deixado esse programa inteiro só para isso, né? Mas eu já queria deixar o convite. Quem sabe a gente poderia, na segunda-feira, voltar aqui. Eu sei que o Luiz, a Monique tem, a May tem muita coisa para fazer, mas se na segunda outro dia a gente voltar aqui para falar um pouco mais sobre esse tema, porque eu queria explorar um pouco sobre essa questão da pós-pandemia que nós estamos agora, que tem uma outra pandemia acontecendo, né? Então eu gostaria que a gente falasse dessa outra pandemia num outro momento, para a gente falar de forma mais alongada, vamos dizer assim, né? Fazer uns desdobramentos, né, sobre isso e abrir um espaço maior também para as pessoas poderem estar se beneficiando de tudo isso. Então, de imediato, eu gostaria que vocês, né, o Luiz e a Monique e também a May, deixassem um legado aí para os nossos ouvintes, né, o que poderia deixar aí para eles irem se beneficiando por enquanto e que realmente pudesse somar para a vida deles. Pode ser, May? Pode começar com a May, se quiser. Tá, então eu vou fazer uma propaganda. Primeira coisa, leia a Bíblia, medite, ore, e tem palavras divinas, transformadoras, renovadoras, que nos ajudam demais. Fundamental, né? E cante louvores e ore e tal. Segunda coisa quem quiser praticar uma leitura meio densa, né? Essa aqui é a minha dissertação de mestrado, que se tornou um livro, A Terapêutica Integral, Milagres de Jesus e a Terapia Comunitária Integrativa. Nesse livro, eu faço uma análise exegética, junto com uma análise fenomenológica, antropológica, hermenêutica, onde, aos olhares de cientistas da religião, eu abordo os elementos importantes nas nossas relações horizontais com as pessoas que a gente interage, para que nossos gestos, nosso olhar, nossa fala, nossa escuta, nossa compaixão seja como a de Jesus. Tá? É uma leitura densa, porque é uma dissertação de mestrado, mas quem quiser investir nisso, está aqui. E, atualmente, eu tenho feito rodas de terapia comunitária integrativa, que são espaços de fala e escuta online, né? Gratuito, só tem que entrar em contato para eu mandar o link. E também eu tenho feito oficinas de bibliodrama, que são leituras vivenciais de alguns textos bíblicos. Tem dado muito certo. Esse eu cobro uma taxa muito simbólica, mas tem dado muito certo, tem ajudado muito, as pessoas têm me agradecido, tem dado um retorno positivo sobre como que essas oficinas têm ajudado nesse momento de pandemia, que eu acho que vai perdurar por mais um tempinho, tá bom? É isso. Obrigado, May. Monique. Ok, bem, Valdzão, eu agradeço já você ter feito, né, a divulgação do site, os contatos, né, disponibilizando para as pessoas que quiserem continuar conversando com a gente, comigo especificamente, né, e também várias pessoas conhecem a Monique, várias pessoas têm conversado com ela aí. Como eu disse antes, né, que eu gostaria de enfatizar uma forma de se buscar ajuda nessa situação de saúde mental através do sistema público.
enfatizando que toda unidade de saúde pública, onde você encontrar aquela que é referência próxima à sua casa, ela tem o suporte para acolher a demanda, né? Ela tem que ter isso. As equipes de saúde da família, os próprios serviços de saúde, eles já prevêem na lei de saúde mental uma rede de atenção psicossocial, chamada de RAPS. Então, toda pessoa que quiser praticar essa prevenção, através de uma unidade de saúde, ela tem uma referência para atividades saudáveis, desde grupos de hipertenso, grupos de alongamento para idosos, grupos de caminhada, depende de cada unidade. Cada unidade lá tem uma demanda diferente ou profissionais diferentes para oferecer serviços que são preventivos ou contatos a partir dali, onde você tem acesso, aí talvez com assistência social, nos CRAS de referência, que já é próprio, de acordo com a política pública nacional, manterem os grupos de convivência e fortalecimento de vínculos para todas as faixas etárias, crianças, adolescentes e idosos também, e adultos. Então, recomendo muito que se faça uso desses serviços que nós já pagamos, porque esse é já o nosso convênio, né? Ninguém pensa no SUS como um convênio, não, ele é o nosso convênio, nós pagamos por ele. E isso para todos. Quem quiser ter outro convênio, tem outros convênios também, pague particular, faça como quiser. E em outros níveis também, né, de prevenção secundária e terciária também. Um ponto que eu considero assim, importantíssimo, da minha experiência com as políticas públicas, como eu atuei como coordenador de CREAS e também CAPS, que é específico para a saúde mental pública, né, que é pouco difundido e eu penso que é fundamental, é que todo usuário, né, toda pessoa que busca pelo serviço necessita de atendimentos em saúde mental, qualquer área, tem direito à elaboração de um plano terapêutico individual, chamado PTI, pouco difundido, pouco praticado. Briguei com as minhas equipes quando eu coordenava e briguei com os meus coordenadores quando eu era coordenado para que tenhamos colocar em prática esse tipo de coisa. Porque tem tudo a ver com aquilo que falamos antes, né, de prevenções de recaída e de engajamento em trabalhos, em terapêuticas, em tratamentos. Um plano terapêutico individual é direito seu, é política pública, você tem acesso a isso. E aí o profissional de referência que ele acolhe, ele articula com os outros serviços e outros profissionais para aquelas medidas específicas após uma avaliação do que é adequado para a sua realidade, o que é personalizado de ação. Não existe um tratamento único para todos, para o mesmo transtorno para todas as pessoas. Isso não existe, né? Você tem o direito de ter uma atenção individualizada e acessar esse tipo de serviço, e ainda que conte com trabalhos particulares, né, de profissionais que você escolher, sempre há uma estrutura bacana. O CAPS, né, ele faz parte dessa rede, ele faz parte dessa estrutura que eu estou dizendo, ele não é a única referência, o único caminho, não é para estar lá somente pessoas que têm essa necessidade. Mas é um caminho muito bacana, é uma lógica muito eficaz. Se não está acontecendo, quanto mais conhecimento, quanto mais difundirmos essas informações, divulgarmos para outros, que muitas vezes terão só esse recurso, melhor, mais vai fortalecer esse SUS aí, e ele dará conta, né, no futuro, quanto mais a gente participa, ok? Essa é a minha mensagem aí de fim para tudo. Amém. Só tenho a agradecer, Valdizan, Linda e todas as pessoas, né, irmãos que nos assistiram, e dizer que estamos dispostos, né, para qualquer uma outra chamada aí para conversar. Exatamente. Amém. Amém. Obrigada a todos e a todas, um grande abraço. Amém. Um prazer estar com vocês aqui. Eu quero agradecer mesmo vocês de forma tão especial, como eu digo, né? Eu que sou muito abençoado, né? Porque eu sei que tem muita gente que assiste um pouquinho e vai, outro chega depois, né? Eu pego tudo aqui de primeira mão, eu sou a pessoa de Deus, abençoado por Deus aqui nesse programa. Bom. Agora, por exemplo, na sequência, nós temos os irmãos que vão falar sobre cântico, né? Irmão lá da Paraíba, irmão lá do México, irmão lá do Rio de Janeiro, falando sobre cântico na igreja, projetos fantásticos, né? Então, isso vem assim, pela graça de Deus, e eu que sou beneficiário. Claro, muita gente é beneficiada, mas eu de primeira mão. E eu quero agradecer vocês, né? Estou recebendo aqui várias pessoas mandando um abraço para vocês de Manaus. Deixa eu ver demais. A nossa querida Roselane, que está em Arthur Nogueira, mandando um abraço aí para Monique, né? Shirley Demarco, né? Mandando também aqui o recadinho dela, falando a respeito da pandemia, né? Esse período que é o que nós vamos, eu espero que a gente possa explorar depois.
essa pandemia que nós sabemos que a desestruturação de muitos lares, a desestruturação emocional de muitas pessoas, né, que por esse período. Então, para a MEI, um recado aqui que eu achei muito legal, viu? Alguém falou assim, depois eu digo quem foi, né? Conheço a MEI desde antes do Álvaro conhecer, né? Essa foi mais longe. É a nossa querida Mary, né? Mary Marta, lá de São Paulo, lá de Guarulhos, não é? A Mary está sempre por aqui, né, acompanhando o programa com a gente. Só ainda não veio no programa, né? Que também tem convite pendente, né? Estamos aí atentos. Né? Só um recado para a Mary, ela me conheceu antes de eu namorar o Álvaro, mas ela foi cúmplice desse casamento, viu? Eita, ela, com a família dela, nos acolheram muito na casa deles. Então, assim, a gente casou e um pouco dessa culpa é dela. Amém. Olha só, que culpa boa, né? Ela não vai perder o sono. Também lá de Pedro II, no Piauí, o nosso amado Marcos tá mandando um abraço para o casal Luiz e Monique, que ainda não conheceu pessoalmente, mas ele tá mandando um abraço especial também para nossa amada May, porque ele já conheceu pessoalmente. Olha, você não foi qualquer pessoa não, viu? A May realmente é uma pessoa que faz parte da nossa história desde 96, se eu não estiver enganado, né, May? Lá em Fortaleza, a gente tem se conhecido e tem sido abençoado. Bom, eu não vou falar do Álvaro, que ele fala aí, tá tudo bem. Então tá, Mério, abraço. Ei, Luiz e Monique, muito obrigado. Um abraço para vocês, que Deus os abençoe. E vamos aí, eu vou combinando aí com vocês para a gente voltar para desdobrar mais um pouco sobre essas questões, tá bom? Amém. Obrigado a todos. Obrigado a todos que assistiram e a todos que mandaram recado. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe a todos, Amém. Todas. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O programa Abra Sua Bíblia, né, diretamente aqui da cidade de Pelotas, recebendo essa bênção maravilhosa que é aí a vida dos nossos irmãos, né? Contribuindo de forma não só positiva, mas poderosa, né? Para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos ajudar, né? Para nos ajudar nessa jornada que muitas vezes é um pouco estranha, né? Um pouco estranha, para não dizer complicado. Mas, graças ao Senhor, né, nós temos aí esse privilégio de desfrutar, né? De desfrutar da presença de pessoas, né, irmãos especiais, vamos dizer assim, né? Pessoas que têm o que oferecer e que oferece de uma forma muito especial, completa, não fica devendo nada para ninguém. E eu quero agradecer a cada um de vocês, né? O Amei, né? O nosso amado Luiz, a nossa querida Monique, por nos brindar, né, nesse dia com a participação deles, com a presença deles aqui na nossa programação. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês e que juntos a gente possa crescer a cada dia mais nessa caminhada que nos leva à presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, vamos em frente.